Alimento Diário, série Gênesis, o princípio. Livro 7. Andar na presença de Deus. Autor Pedro Nong. Semana 1, tema: Aliança de Deus com Abraão, concernente à descendência e à terra. Quinta-feira. Leitura bíblica. Gálatas, capítulo 3, versículo 7 e Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Trecho para ler com oração. Está em Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A promessa de Deus, a terra e o descendente. O Senhor prometeu a terra a Abraão e a sua descendência. No entanto, a mulher de Abraão sempre foi estéril. Esse era um obstáculo para a fé de Abraão. Por isso ele respondeu ao Senhor: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Gênesis capítulo 15, versículos 2 e 3. Abraão tinha tanta confiança em seu servo Eliezer que o considerava como filho, a ponto de achar que seria ele o descendente prometido por Deus. Mas o Senhor respondeu: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. O descendente prometido por Deus não seria um servo, e sim alguém nascido de Abraão e Sara. A promessa de Deus tem dois elementos, a terra e o descendente. Até aquele momento, Abraão não tinha nem terra, nem descendente. No original hebraico, quando Deus disse a Abraão que o descendente seria gerado de ti, quer dizer que seria gerado das partes internas, de suas entranhas. O apóstolo Paulo nos mostra que as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente, ou seja, Deus estava de olho principalmente em sua semente. Veja que em todo o registro de Gênesis é mencionada a descendência no singular, nunca no plural. O apóstolo Paulo explica a razão disso. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Por um lado, Deus prometia a Abraão e a sua descendência a terra de Canaã. Por outro lado, Deus olhava para mais longe, direcionando essa promessa a Cristo. A terra prometida ao povo de Israel era a terra de Canaã, mas a promessa feita a Cristo não se limitava ao pedaço de terra na Palestina, e sim a toda a terra. Cristo reinará sobre toda a terra. Paulo disse que nós, os da fé, é que somos filhos de Abraão. Então, Deus não olhava só para a descendência terrena de Abraão, mas principalmente para a descendência celestial. Por isso ele fala de olhar para as estrelas do céu. Antes ele havia falado de olhar para o pó da terra, que se refere ao povo de Israel. Mas quando diz a Abraão para olhar para as estrelas do céu, refere-se à descendência celestial, que são os da fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Gálatas capítulo 3, versículos 8 e 9. Todos os povos serão abençoados por causa de Cristo, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Não pense que você não tem nada a ver com a promessa feita a Abraão, pois se você está em Cristo, também faz parte dos descendentes de Abraão. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
Gálatas capítulo 3, versículo 29. Você também é herdeiro segundo a promessa. A descendência terrena refere-se ao povo de Israel. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Gênesis capítulo 13, versículo 16. Agora os versículos seguintes falam da descendência celestial de Abraão. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Dessa vez, Deus mostrava a Abraão sua descendência celestial, a qual somos nós, a igreja. Estamos em Cristo e somos herdeiros da mesma promessa. Agora pegue um papel e anote, conforme o que você recebeu ouvindo a mensagem de hoje, uma luz na palavra, uma direção para a sua vida, uma admoestação, e faça também a sua oração. Leve com você o que você anotou e leia durante todo o seu dia. E também compartilhe com outras pessoas.